Bom, pessoal, então vamos dar início à apresentação de hoje. Hoje é 7 de outubro de 2021. Vou ter o prazer de receber o Lucas apresentando o tema de implante de testosterona. Vai ser moderado pelo Fernando Cruvinel e pelo Rodrigo Rangel. A apresentação deve levar em torno de 1h30, mais ou menos no máximo, tudo. E é um tema bastante interessante, um tema atual, um tema novo, é uma opção de tratamento nova que está surgindo. E é bom que todo mundo tenha pelo menos uma noção, conhecimento, porque acho que a tendência é cada vez mais os pacientes chegarem para pedir ou para perguntar com a intenção de fazer o implante. Rodrigo, qual é a importância que você vê do implante de testosterona? Por que ele se apresenta como uma modalidade viável, útil na reposição de testosterona? Pronto. Boa noite, Henrique. Boa noite, Lucas. Fernando, boa noite a todos. Então, o implante de testosterona, como você falou, é uma coisa nova, né? É um assunto muito importante. É mais uma forma de reposição de testosterona, né? É importante porque assim, o hipogonadismo, seja ele por déficit androgênico de envelhecimento. Peraí, Rodrigo, eu desliguei sem querer o seu microfone. Achei que eu tinha apertado sem querer. Então, é muito comum, muito frequente, né? A gente pega no consultório com frequência muito grande e é mais uma forma para a gente poder oferecer para o paciente, né? Explicar sempre os prós e contras, né? Como as outras formas e a depender da decisão do paciente, fazer o que for melhor para ele, né? Individualizar cada caso, né? Ok. Lucas, boa noite. A palavra está com você. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a Henrique, né, pelos nossos encontros de quinta-feira aqui. Obrigado pela oportunidade de apresentar um tema polêmico, né? Não sei se chega a ser esse nome, mas assim, eu acho que é de interesse de todos nós há muito tempo e de um urologista, né, falando sobre isso. A gente sabe que tem outras especialidades já que já estão fazendo esse tipo de reposição, usando essa via, e o urologista mesmo, assim, de formação, eu acho que são poucos e me interessei em apresentar isso. Eu tenho feito aqui na Bahia, o senhor já sabe disso. Os outros colegas aqui, tem muitos colegas também que têm acompanhado e a gente tem trocado informações que também têm o interesse de ter essa nova via de administração. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui espero que esclareça algumas coisas, né, alguns mitos. Se tiver alguma coisa também contra que a gente escuta aqui, eu quero hoje muito mais aprender, né, do que propriamente passar alguma coisa. Agradecer ao Cruvinel também pela oportunidade, né, de aceitar aí o Rangel. O Rangel já é um grande amigo aqui, sempre estamos presentes aqui, mais no centro cirúrgico, nos implantes também. E vamos lá dar início e espero que seja de bom proveito aí para todo mundo. Bora lá. Uma coisa que você falou, Lucas, importante, assim, só de debater o tema já ajuda bastante a quebrar um pouco o preconceito, né, que tem muito em relação a isso, né? Exatamente. E ainda tem bastante, isso que você falou é importante, tá na mão do urologista, que é o profissional mais apto aí para lidar com essa questão hormonal aí de testosterona, né? E é interessante que a gente está chegando aí em mais um Congresso Brasileiro de Urologia, né? E nós, né, sempre exaltamos aí o grande impacto negativo que a deficiência de testosterona tem no indivíduo, na rotina dos nossos pacientes. Só que na hora de falar de tratamento, parece que toda essa empolgação, toda essa dinâmica nossa é freada, né? Então, a gente tem aí mais essa via, mais essa possibilidade de administração da medicação num contexto sério, né, num contexto do hipogonadismo, que é essa parte que o urologista foca, né, e que a gente não pode perder mais essa via, mais essa oportunidade de atuação, né, que o urologista aí, no contexto, falando da nossa atividade como um todo, já perdemos aí tantas áreas interessantes para outros colegas. Então, acho que essa discussão aqui, ela já parte um nível acima, afinal de contas, a gente está com colegas aqui muito selecionados, experientes, né, e que realmente a gente tem até uma intimidade e que vai poder nos permitir até, de certa forma, pular etapas, né? Eu não vou nem empolgar de falar muito, que eu tenho certeza que o Lucas vai abranger muita coisa e a gente vai deixar essa discussão aí mais para o final. Ok, vamos ao que interessa. Ok,
Aparecendo para vocês? Deixa eu só diminuir aqui um minutinho. Vamos lá, vamos falar sobre os implantes hormonais de testosterona. Como o Rangel falou, mais uma via de administração de reposição de testosterona. Um minuto só. Não estou conseguindo passar. Um minutinho. Está meio lento aqui, um minuto só. Vamos lá. Meu nome é Lucas Bittencourt, né? Para quem não me conhece, fiz cirurgia geral e urologia aqui no Hospital Roberto Santos, os maiores hospitais do Nordeste, tá? Sou membro sócio efetivo também da ABENS e tive o prazer também de aprender um pouco de Doppler peniano e tenho feito com bastante entusiasmo aqui também na Bahia. Antes da gente entrar e falar dos implantes hormonais de testosterona, eu trago aqui para vocês de uma forma rápida, né, a RDC de outubro de 2007, né, que fala sobre, principalmente, as boas práticas, né, de manipulação de preparações de uso humano em farmácias de manipulação. O Felipe da Fluca está aqui, como diz ele, isso aí é a bíblia, né, das farmácias de manipulação. Deixo aqui para vocês, quem quiser ir mais a fundo em relação a isso, pode me procurar no privado, que eu passo. Assim como também a lista das denominações comuns brasileiras, que são os ativos autorizados, né, hoje para serem utilizados no Brasil, e isso inclui a testosterona. Também deixo aqui em aberto para a gente poder discutir no privado, enfim. Quando a gente fala de implante hormonal de testosterona, a gente fala da via mais antiga de reposição de longa ação. A história dos implantes hormonais, ela se confunde com o surgimento da molécula de testosterona, que foi em 1935, né? Que foi o propionato, o estropionato e a metiltestosterona oral. Data-se de mais ou menos 1938, quando o Bishop começou a fazer os primeiros implantes de estradiol, tá certo? Uma década depois, em 1949, nos Estados Unidos, o Greenblatt publicou seu primeiro artigo de implante hormonal de testosterona e estradiol. Em 1972, a FDA aprovou o uso dos implantes hormonais como via de reposição de testosterona e ficou adormecido lá nos Estados Unidos e acordou em 2006 sobre a forma de Testopel, né, que é patenteado lá, né, que são os pellets de testosterona nos Estados Unidos. Em 1992, aqui me falta até palavras para falar do baiano, Elcimar Coutinho, né, reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelo surgimento dos implantes hormonais inabsorvíveis, né, com o nome de Elmeco, tá ok? Os principais tipos são os absorvíveis e os não absorvíveis, né? Não tem muito segredo em relação a isso. Uma foto, mais ou menos, de como são os não absorvíveis, de aproximadamente 3 centímetros, tá certo? Eles são de silicone. O que difere dos não absorvíveis dos absorvíveis? Tamanho, necessidade de retirada e um período de ação maior, né? Eles duram mais ou menos de 6 a 18 meses. Eles têm uma liberação mais lenta do que os absorvíveis, por isso eles demoram um tempo maior de liberação. Os absorvíveis são esses daí, né? Nós temos pellets hoje, falando de testosterona por si só, nós temos pellets 75, 100, 150 e 200 miligramas, tá certo? O que difere... Lucas, só uma coisinha aqui, Lucas. O Testopel, que é usado nos Estados Unidos, ele é de 75, correto? Perfeito. Obrigado, Rangel. Isso mesmo. Testopel é padronizado de 75, eu vou falar até um pouquinho mais na frente aí. Isso aí. A diferença dos absorvíveis e não absorvíveis aqui, os absorvíveis, de fato, eles não precisam ser retirados, tá? Os pellets de 75, como o Rodrigo falou, que é sob a forma de Testopel, né, que a Testopel produz, eles medem de 3 por 8 milímetros, e os de 200 miligramas, que são os maiores, eles medem 5 por 15 milímetros. Não requer, de fato, a
a retirada, tá certo? Eles duram pelo período de 4 a 6 meses. Hoje eu converso com o meu paciente para reimplantar aproximadamente ali no 5º mês, tá certo? Existe uma possibilidade de utilizar aquela via subcutânea com outras medicações que a gente pode discutir mais na frente, né? A própria testosterona, os inibidores de aromatase e até a própria tadalafila. Qual é a indicação dos implantes hormonais de testosterona? A mesma indicação de outras vias. Tá? Então, não tem uma queixa específica, um sinal ou um sintoma específico que esse paciente tende a utilizar o implante hormonal. Então, assim, os mesmos sinais e sintomas desses pacientes que vai utilizar uma injeção de curta, uma injeção de longa, um gel, são os mesmos sinais e sintomas daquele paciente que vai utilizar os implantes hormonais. E as indicações clínicas, né? Nós estamos um grupo eminentemente aqui de urologista, é aquele paciente que tem baixa testosterona, 2 dosagens, mas sinais ou sintomas clínicos, né? Que com essa reposição a gente tende a melhorar a qualidade de vida, melhorar a questão sexual, a força muscular e densidade mineral óssea. Eu vou entrar muito nisso daqui, porque foge um pouquinho do que a gente quer, que de fato é focar nos implantes hormonais. As principais indicações clínicas também, né, dos implantes hormonais são as principais indicações clínicas, né, do gel, dos transdermos, né, de uma forma geral, das injeções de curta e de longa. Não muda. As contraindicações também para essa via, eu só faço um adendo aqui para aqueles pacientes, isso pode ser até um motivo de discussão mais tarde, para aqueles pacientes em vigilância ativa ou pacientes operados de radical, curados de radical. Uma opinião pessoal, eu não entraria com uma testosterona de longa, no caso, um implante hormonal. Então, assim, nesse seleto grupo de pacientes, eu preferiria uma outra via, a gente pode discutir isso mais na frente. Quais são as principais vantagens? O implante hormonal de testosterona, ele está comprovado que ele é muito mais conveniente. Tem gente que não gosta de passar gel, tem gente que não gosta das injeções de curta, que de fato dói, causa aquela fibrose muscular ali daqueles pacientes. Tem gente que não gosta das injeções de longa, pelo período também dos picos, né, de não alcançar o que de fato de não alcançar a expectativa dele. Então, assim, a principal vantagem, então a gente sempre tem que dizer isso para o paciente, não é o melhor, eu nunca falo isso para o meu paciente, é a adesão, é a conveniência e é a comodidade. As principais vantagens dos pellets são, ele é melhor nas desvantagens das outras vias, ou seja, os pellets não têm transferência interpessoal, os pellets não fazem os picos e vales que as testosteronas de curta fazem, os pellets não têm efeito estresse hepático ou de biodisponibilidade disponível daquelas formas de reposição oral. Qual a desvantagem? A principal desvantagem, você perguntar ao paciente e falar que ele não vai querer mais continuar, é o custo. Tá? De fato, uma ampola de Durateston Deposteron custa R$10. Tá? Um implante hormonal hoje custa numa faixa de R$4.500 a R$5.000. Tá certo? Extrusão é uma desvantagem? Eu vejo como um quadro assim, que pode acontecer, pode criar-se uma situação desagradável entre o paciente, né? Ninguém quer perder um pellet, mas a incidência dele só são de 3% no máximo, tá certo? É um procedimento que requer um aprendizado mínimo, tá? de técnica cirúrgica, tá? Num ambiente estéril. A gente tem que adequar esse número de pellets, né? Principalmente ao IMC, tá certo? Eu vou falar isso mais na frente. Como toda TRT também, a gente não tem uma ausência de estudos, né, de longa data, principalmente no que tange aos quesitos de risco cardiovascular e próstata, e a impossibilidade de ajustar a dose após o início. Uma vez que colocou aquele número de pellets, esses pellets a gente vai esperar o processo de absorção toda, a taxa, a queda dele, para a gente diminuir ou aumentar um possível reimplante. Falando aqui dos fatores e as decisões, né, como eu citei nas vantagens e desvantagens aí, que fazem com que os pacientes, né, comecem ou parem de utilizar
os pellets de testosterona, sem sombra de dúvidas, o que faz a razão para ele iniciar é a conveniência, tá certo? Não são os valores, os picos, não são uma melhora do sintoma diferente das outras, não, é a conveniência. O paciente ele é implantado em 5 minutos, 5, 6 meses depois ele volta ao consultório para fazer um reimplante. Lembrando que o paciente que faz um implante hormonal de testosterona, ele não está fadado a continuar sempre reimplantando. Ele pode não gostar, ele pode, de fato, achar caro, e ele pode voltar para outra via que seja de seu maior interesse e que ele se adeque melhor. Lucas, uma impressão minha aqui, quando a gente conversa com o paciente sobre todas as vias, né, se você excluir a questão de custo, a grande maioria vai preferir o implante pela comodidade, como você falou. Agora, quando a gente coloca o custo ali e tudo, realmente ele é mais caro, então a maioria acaba dando um passo atrás e tudo, que hoje ainda é o maior funil aí, talvez, para os pellets, aqui no Brasil, pelo menos, seja questão de custo, né? Exatamente, eu concordo com você e levanto também a bola, assim, depender do paciente, né, da condição social desse paciente. Às vezes, R$5.000 para determinado paciente é uma pizza que ele pede à noite. Então, isso é bem subjetivo, essa questão. É relativo, né? Com certeza. É bem relativo isso daí. Mas, enfim, então, assim, o custo, mais de 50%, podem parar por conta de achar que está, de fato, gastando demais. Se ele botar na conta, ele, poxa, eu vou gastar R$10.000 no ano de reposição hormonal, né? Então, se for por esse lado aí, de fato, ele pode dar uma freada. Ô, Lucas, Pois a não. gente observa que essa questão do custo, ela é repensada pelo paciente que já conhece o benefício da testosterona, né? Então, às vezes, a gente tem aquele paciente que já usa, então ele sabe o impacto positivo que tem na vida dele. Esse é um paciente que a gente consegue certamente convencer muito mais, porque aí a droga ele já conhece a dinâmica toda, aí a gente vai tocar o quê? Naquele aspecto que você falou, conveniência, né? Perfeito, perfeito. E a grande maioria dos meus pacientes hoje que optam por implante, eles já vêm de outras vias, tá? Óbvio, tem um paciente que eu indico a TRT nele e ele já quer o implante, tem, né? Mas não é a grande maioria. A grande maioria é o paciente que chega, doutor, eu não quero mais usar gel. Doutor, minha bunda está doendo demais de tanta injeção, eu não quero ficar tomando de 15 em 15 dias. Doutor, aqueles 4 ml da Nebido, da Testo, da Ormus, está me incomodando demais. Então, assim, de fato, são esses pacientes. Em questão de satisfação, né, a gente vê aqui que a porcentagem dos pacientes, né, com 12 semanas... Pois não? De forma mais... A porcentagem de pacientes aqui que preferem os pellets, né, nessa questão 2 aqui, quase 90% que preferem os pellets do que a terapia anterior vigente. E que esse número passe de 90%, tá certo? Nas 24 semanas. Da mesma forma, os pacientes estão muito satisfeitos com a terapia de pellets, então ele passa mais de 75%. Então, assim, uma faixa de 70% a 75%, os pacientes estão muito satisfeitos com a terapia de reposição de testosterona sobre a forma de pellet. Lucas, então a gente vê então que os pacientes que melhor aderem ao tratamento da terapia de testosterona com implante é aquele paciente que já vem usando testosterona por outros métodos. Com toda certeza. Apesar de eu ter paciente que é a primeira vez que a gente faz a TRT ele já para o implante, mas a esmagadora maioria eles já vêm utilizando a testosterona e como o Cruvinel falou, ele já sabe do benefício da testosterona. Então, esse paciente ele é muito mais fácil da gente mostrar para ele e ele aderir a essa forma de tratamento. Já sabe do benefício, já sabe dos custos também, né? Exato. Em termos de dor, desconforto. Aqui, Lucas, que, falando o benefício da... Liga a câmera, Otávio. Oi? Liga a câmera. Falando assim, né, ele sabe do benefício, mas a pergunta, porque você quer não, um custo de R$900 mensais, comparado, por exemplo, com um Nebido, que sai a R$100 mensais, que é R$300 a cada 3 meses. Então, assim, é um custo. A pergunta o efeito do pellet é muito melhor do que o efeito da longa duração?
porque isso pode justificar uma indicação maior. Agora, não sei, estou te perguntando, mas eu imagino que o efeito seja o mesmo nos parâmetros de elevar a testosterona, de qualidade de vida, parte sexual. Tem alguma diferença? O pellet é melhor do que os outros? Doutor Luiz, o pellet é melhor do que os outros. O pellet ele não traz tanto efeito adverso que a injeção de curta traz. O pellet não dá aqueles sintomas androgênicos de uma teste de curta, uma acne maior, uma perda de cabelo. Eu estou falando de longa duração. De curta eu não uso há muito tempo. Estou dizendo de longa duração. Eles se assemelham. Eles se assemelham. Entretanto, quando a gente chega e fala que ele vai utilizar 2 vezes no ano, pode ser que esse paciente queira. É o que eu sempre falo também. Tem essa via, e eu sugiro, existe essa via, e eu também nunca falo que ela é a melhor. Mas, assim, eu acho que o que a gente hoje, como urologista, deve ponderar é mostrar para o paciente que também existe essa via de reposição e que, pela conveniência, né, pelo fato de ir 2 vezes no consultório e fazer isso, do que aquelas injeções de 4 ml, esse paciente pode preferir essa via. Mas essa pergunta que o senhor está falando, assim, na minha opinião, eles se assemelham, os resultados. Em relação à qualidade de vida, né, desses pacientes também, mais de 75% deles têm uma melhora, né, veio uma melhora na performance sexual, humor, bem-estar, assim como as outras vias também, tá certo? Minutos só. Está travando. Minuto só. Enquanto você tenta destravar, estou fazendo uma pergunta, Lucas. O Sim. final do efeito, quando já vai terminando o efeito da medicação de longa duração injetável e do pellet, você tem uma diferença mais marcante de um ou de outro? No final do efeito? Não tem. Deixa eu só passar aqui, que eu fiquei preocupado aqui agora, que isso não está aí. Agora foi? Foi. Ok. Não tem diferença, principalmente da de longa. Agora, vai ter umas situações aí, umas condições, umas variáveis que a gente vai perceber que, no final, esse valor de testosterona pode estar maior, né, no nível eugonadal, porém em um terço superior, por exemplo, no terço médio. Eu vou mostrar mais aqui na frente. Então, assim, como funcionam os pellets de testosterona? Então, como o Rangel falou aí também, o padrão da FDA, da Testopel, é de 75 miligramas de testosterona, e os estudos hoje na literatura são de 200 miligramas, os pellets, tá certo? A taxa de liberação, né? Eles liberam aproximadamente, vou falar mais na frente isso, eles liberam aproximadamente 0,6 miligramas dias no pellet de 75 miligramas e aproximadamente 1,1 a 1,3 miligramas por pellet de 200 a cada dia. Pico de ação dele, o pico da testosterona, os maiores valores da testosterona vão estar entre a 2ª e a 4ª semana, e a duração desse implante, né, eu, como já falei, numa média de 5 meses, mas pode variar bastante entre 4 e 6 meses. Às vezes, a administração de alguma outra medicação, como o inibidor de aromatase, pode aumentar o tempo de reimplante. Eu li, Lucas, recentemente aí sobre essa questão do anastrozol, né, do aromatase, que podia aumentar uma média de até 120 dias, né, do reimplante. Eu achei bastante interessante essa questão, né? Interessante. Eu não vi tanto tempo assim, mas, de fato, o período ele saiu de mais ou menos 123, 124 dias para 190 dias, né? Então, sim, já é quase 2 meses, né? Aí já é um grande ganho. Uhum. A gente eu vou mostrar esse estudo aí mais na frente. Os pellets de testosterona são esses aqui, ó, pessoal. Os do extremo aí são pellets de 200 miligramas. Esses do meio aí são pellets extrusos, né, estrudados, enfim. E aí você vê que ele vai diminuindo o tamanho, né, à medida, por exemplo, aqui, 33 dias, 60 dias, 78, e esse mais aqui, com 143 dias. Você vê que a conformação dele cilíndrica se mantém por pelo menos 90 a 95 dias. A partir daí, ele começa a se fragmentar.
Outra coisa importante é que é o seguinte, uma vez o Thomas me perguntou, Lucas, qual é o éster do pellet de testosterona? O éster não tem um éster associado. 200 miligramas de pellet de testosterona tem 200 miligramas de testosterona. Diferente de uma ampola de deposteron, que são 200 miligramas, você tem ali uma média de 175, 176 miligramas de testosterona. O resto é o éster. A ampola de Durateston de 250 miligramas também. Você tem 180, mais ou menos. O resto são os outros 4 ésteres da ampola. O pellet é testosterona cristalizada mesmo. Testosterona cristalizada, fundida em alta temperatura. Então, assim, como é que eles calcularam? Não sei se o Rangel ou se o Cruvinel, essa eu acho que é uma das áreas mais assim, nebulosas, que sempre recebo pergunta também de outros colegas, até o próprio Léo Seligra uma vez me perguntou, não sei se ele está aí. Então, assim, como é que sabe que vai liberar? Isso é uniforme? Então, assim, quando eles calcularam a taxa de liberação, foram sempre de pellets extrusos. Eles eram orientados a pegar o paciente e levar o pellet que saiu, levar, eles guardavam, esperavam secar por meses e aí pesava. Né? Então, um pellet seco, não implantado, pesava 200 miligramas, o pellet que extruso pesava 90, 100 miligramas. Então, o peso da testosterona liberada em situ era a diferença entre o peso médio da pelota não implantada e o peso do grânulo extraído. Cruvinel, o Rangel, vocês já viram algo assim, uma outra forma que eles chegaram nessa taxa de liberação, cara? Eu vi exatamente isso, Lucas. Assim, tem poucos estudos em relação a isso, né? Eu vi um em relação com o testopel, tem um australiano também, que é basicamente isso. Extrui, eles orientam o paciente a levar, eles calculam exatamente assim como você falou. Perfeito. Ô, Lucão, e esse pellet instruiu, ele tem diferença se ele é absorvível ou inabsorvível? Não. Ele é o que a gente faz, o que eu faço aqui são sempre absorvíveis, né? Absorvíveis. É sempre absorvível. Então essa foto que você mostrou, por exemplo, é todos absorvíveis. São todos absorvíveis. Tá bom. Obrigado, esses poucos estudos que tem também, pelo que eu vi, pelo menos são todos absorvíveis, né? O testopel, o australiano são absorvíveis. Exatamente. Então aqui, e com isso, com esses pellets, né, extrusos e esse cálculo aí, chegou-se à brilhante margem de 1,3 miligramas por dia de liberação. Handelsman, que é um dos caras que mais estudam a farmacocinética e dinâmica dos pellets, ele disse que sugeriu que 4 pellets de 200 miligramas era suficiente para pelo menos quase 6 meses. Só que a gente entra novamente nessa área nebulosa. Será que essas formulações são iguais, são bioequivalentes? Tá? Será que na hora que a gente não implantou, esse pellet não fragmentou e essa absorção diminuiu? Tá? Será que essa curva, né, de pico e de decaimento, essa curva são diferentes, são iguais? Será que o MC interfere muito? Será que 1,3 miligrama dia ele é liberado certinho, diariamente, constantemente? Então, assim, essa, de fato, é uma área bem nebulosa e que espero que daqui a algum tempo a gente consiga sanar isso. Justificativas de posologia. Então, assim, quantos pellets eu vou colocar? Né? Sempre há essa pergunta. Se a gente pensar que nossa produção diária é de... Né, todo mundo já deve ter lido de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, já li até de 7 a 10. Se a gente pensar que nossa produção diária é de 7 a 10 miligramas de testosterona, né, e se a gente limitar ali no terço superior, né, no limite superior de 10 miligramas caberiam 8 pellets de testosterona. 8 vezes 1,3, 3,8 dá 10,4. Tá? Então, assim, entre 4 e 6 pellets, hoje, né, como está escrito aqui, em linhas gerais, de fato, a gente consegue manter o eugonadismo desses pacientes pelo período de 4 a 6 meses. No estudo do testopel, né, que foi o primeiro, o americano, ele fala que um total de 800 miligramas de pellets consegue deixar uma testosterona que estava um pouco abaixo de 300 em aproximadamente 800, né, que seria mais ou menos fisiológico, né? Então, aí já dá uma ideia mais ou menos para a gente também. Exato. E como a gente estava conversando logo no início, a questão é que a gente é quem está utilizando os pellets, né?
quem são as pessoas, né? Quem são os colegas, qual é o caráter disso, qual é a questão ética disso. Então, assim, já vi implantes de 10 pellets de testosterona. Será que estão visando hipertrofia com pellets com custo tão elevado? Né? Até que ponto? Uma coisa importante também para comentar que se você botar mais pellets, não quer dizer que vai ficar mais tempo sem fazer uma nova reposição. Somente vai aumentar mais a testosterona. Perfeito, perfeito, Isso é Andy. importante mesmo. A gente vai mostrar um gráfico aqui na frente disso. Então, assim, algumas especificidades em relação... Primeiro, a gente chegou e falou quantos pellets são. A gente sabe que de 4 a 6 dá um período de eugonadismo aí por 4 a 6 meses. Agora tem a questão do IMC. Tem a questão da aromatase, né? Tem a questão do feedback negativo. Então, assim, os pacientes com IMC acima de 25, eles tendem a receber mais pellets. Eles têm um maior estoque de gordura, maior volume de distribuição, então eles absorvem mais rápido. Então, eles requerem, de fato, uma maior quantidade, tá certo? E eles tendem também, um pouco menos, a ter a taxa de decaimento mais rápido. Então, nos pacientes obesos, eu costumo colocar, de fato, um número maior de pellets, tá certo? E em alguns também que têm a relação testosterona estradiol menor que 10, eu vou falar mais na frente também, eu costumo co-administrar o anastrozol. Ô, Lucas, posso fazer uma pergunta? Pode sim, Lucas. Você tem colocado 4 ainda em algum paciente? Você teve boa resposta? Não. Porque eu coloquei 4, a resposta foi horrível. Não tenho colocado 4, Lucas. Não chega, não. 6 a 7 pellets de 200 miligramas. Tá? Não chega mesmo, Os estudos mostram isso. Assim, quando você lê até estudos de 450 miligramas, só que o que a gente vê hoje na prática é, no mínimo, acima de 800. Então, assim, quando a gente fala de associação, eu acabei de falar, né, do anastrozol e do IMC, a ideia, de fato, do anastrozol é inibir, né, é reduzir a aromatização. Mas o efeito mais pronunciado do anastrozol é evitar o efeito, né, do feedback negativo do que propriamente evitar a conversão, né, da testosterona em estradiol. Então, assim, quando você utiliza o anastrozol, esses pacientes tendem a ter um maior valor de testosterona, esses pacientes tendem a ter uma taxa de decaimento maior, esses pacientes tendem a aumentar o período de reimplante. Vou passar aqui um minuto só. Então, aqui, foram 6 a 9 pellets de 75. Quando você tem só os pellets de testosterona, você vê que o pico e a taxa de decaimento é completamente diferente, um pouco diferente, né, nem tanto, da associação dos pellets de testosterona e anastrozol. E aquilo que o Rangel falou mais cedo também é esse estudo aqui, que mostrou esse estudo era com 1 miligrama dia, tá? 1 miligrama dia de anastrozol oral. Então, esses pacientes passaram de 128 dias para 193 o período de reimplantar. Esse outro estudo aqui, ele já é subcutâneo, tá? O anastrozol subcutâneo. Eles encontraram assim, a brilhante marca aí de 13 a 16 miligramas de anastrozol, que liberaria uma média de 0,1 miligrama diariamente, que é aproximadamente o que a gente quer. Tá? E isso é comparável com 1 miligrama oral que esses pacientes usavam. Dessa forma, eles também diminuiriam, né, o processo de aromatização e o feedback negativo. Então, assim, trazendo para a minha prática, hoje, um paciente que eu vejo que tem indicação de usar anastrozol, eu uso um anastrozol de 15 miligramas, um de 10 e um de 5. E, de fato, eu vejo uma melhora dessa testosterona, dos níveis um pouco maiores, e essa taxa de decaimento dele aumenta também. Esses 4 slides aqui, pessoal, para mim, são os mais importantes da aula e para quem pretende também iniciar ou que já está fazendo. Preste atenção bastante na taxa de decaimento. Tá? O finalzinho aqui, 140, 150 dias. Esse slide, esse e esse. Notem que são quase todos semelhantes. Tá? Então, assim, quais são as variáveis aqui? O Rangel estava falando que quanto maior o número de pellets, maior o pico da testosterona. Tá? Então, 6 a 9 pellets, esse paciente chegou a 610. Esse aqui é de 75, viu, pessoal? 10 a 12 pellets, esse paciente chegou a 820. Tá? Então, de fato, há uma notória diferença
do maior número. Porém, a taxa de decaimento desse paciente é bem semelhante. Então, assim, não adianta colocar mais pellets de testosterona e o paciente não vai ficar o ano inteiro sem reimplantar. Tá? Então, quanto maior o número de pellets, maior o pico de testosterona. Maior pico de testosterona, provavelmente, mais possibilidade de efeito adverso. Esse outro aqui, testosterona. Lucas, meu paciente está com testosterona de 50, nível de castração. Esse outro aqui está com 297. Esses pacientes irão utilizar o mesmo número de pellets. Uma vez que a gente introduz a testo exógena, seja em injeção, seja em pellet, a produção endógena ela é suprimida, ela é adormecida. Então, aqui, aqueles mesmos pacientes que tinham uma testosterona menor que 30 e 300 e os outros com acima de 300, diferiam muito pouco no pico e a taxa de decaimento deles também foram semelhantes. IMC é o que de fato muda, né? Então, quem é que usa mais, quem é que usa menos? É o gordinho ou o magrinho. Você vê aqui que esses pacientes com IMC acima de 25, eles atingiram a testosterona aqui de 900. Tá? Os pacientes mais magros, eles tendem a ter esse pico maior de fato. Né? Atingiu quase 1.400 de testo e a taxa de decaimento, mais uma vez, muito semelhante, próximo ali a 150 dias, 5 meses. E o paciente que usa 1, 2, 3, 4, 5 implantes, né? Esses pacientes, eles parecem que eles têm um processo assim, de um efeito cumulativo. Tá? O paciente que está no 4º implante dele, eles tendem a ter uma testosterona já no final maior do que aquele que está no 3º, né? do que o terceiro dele, do que o 2º e do que o 1º. Tá? Então, você vê que no final também a taxa de decaimento é semelhante, mas isso vai subindo à medida que ele vai reimplantando. Mostrando mais uma vez o que Rangel falou, maior número de pellets, 6 de 200. Esse paciente utilizou 1.200 miligramas. Tá? Então, olha o pico dele. Completamente diferente daqueles que utilizaram 600 miligramas e a curva de decaimento é a mesma. Chega a ser monótono, né? Toda hora a gente falando assim, porque é interessante. Eles vão cair com 4, 5, 6 meses, independente do número de pellets. E o LH e FSH? Essa é uma outra questão também que eu queria trazer para o Vinel, o Rangel, se eles podem me ajudar. Aqui eles mostram que quanto maior o número de pellets, maior a supressão, porém eles não zeram. Né? Eles não chegam a zero. Então, o implante de 6 de 200, de 1.200, ele teve mais supressão do que o de 600, tanto do LH quanto o LH. Eu, particularmente, não vejo isso na prática. Né? Quase que a totalidade dos meus pacientes estão com esse suprimido como se fosse uma testo exógena. Vocês têm alguma opinião em relação a isso aí, Rangel, algum outro colega? O que tem visto na prática? Lucas, você tem feito aí também? O que você me diz a respeito? Comparativamente, Lucas, eu vejo uma cinética praticamente idêntica ao injetável de longa duração. Ponto. É o que você falou, a gente está com o objetivo de reposição, essa reposição suprime o eixo, tá? Então, é muito similar. O que varia aí realmente é o tempo. Perfeito. Ô, Lucão. Fala, Camilão. Você tem esse gráfico aí com anastrozol, que você falou que diminui esse feedback negativo? Tenho. Ou isso é o que você vê na prática sua aí? Aqui nessa apresentação, não. Eu tenho um artigo aqui, eu não coloquei. Tudo bem, tudo bem. Tá? Agora, sim, excelente pergunta, viu, Camilo? Nesses 2 estudos que eu li com anastrozol, eles falam que não suprime o eixo. A associação de 1 miligrama a dia ou de 13 a 16 miligramas implantados. Eles dizem que não suprime o eixo e mantém espermatogênese. Eu, particularmente, não vejo isso na prática. Não vejo isso na prática. Se alguém... Quando você bota o anastrozol, Lucas, aumenta muito o custo ou não? Não aumenta o custo de 15 miligramas aí está numa média de R$400, o preço que a gente compra. Tá? Mas aí entra outros fatores aí que a gente pode conversar em relação a isso depois. E qual é a frequência que você faz de controle da testosterona, estradiol, FSH e LH? 1 mês, Cara, 2, 3? Não. Eu assim, eu vi algo interessante de uma discussão que o Dr. Luiz
e eu achei bem interessante, doutor Luiz. Se eu estiver errado, você me corrige a sua fala. Quem é o colega que pede PSA, testosterona, LH e FSH com 1 mês ou 3 meses de reposição? Foi mais ou menos isso, doutor Luiz, numa discussão que teve de algum caso? Foi exatamente isso, Lucas. Assim, já me questionaram, eu já questionei muito em congresso, porque uma das tentativas comerciais era de colocar o gel no sentido que você poderia fazer um controle mais imediato. Seria essa a vantagem do gel sobre o injetável de longa duração. E a pergunta que eu fiz no Congresso Internacional, assim, quem pede testosterona antes de 3 meses? Exatamente. Ninguém pede. Então, quando eu começo, em relação à monitorização, eu acho que essa é a pergunta do Camilo, eu começo com um de longa duração, o paciente sai com 2 receitas e faz para mim um exame com 5 meses e meio antes de tomar a terceira dose. É o que eu faço. Então, isso não mudaria nada a monitorização do pellet. Aquela dose de impregnação, né, doutor? 6 semanas que a gente faz e depois... A primeira 45 e a partir daí de 3 em 3. Então, primeiro com 45, eu faço a dosagem com 4,5 para 5, e a partir daí eu doso a cada 5 meses e meio depois. Ou seja, seria a mesma coisa que o pellet. É o que eu tenho feito também na prática, Camilo. E assim, a gente sabe, né, a gente lida com o paciente, às vezes o paciente gosta de número, né? Se eu estiver errado, alguém me pergunta. Então, assim, eu logo no início eu estava pedindo com 21 dias, com 1 mês, a testosterona desses pacientes, tá? E muito mais para eles do que propriamente para mim. Que às vezes, quando você implanta, como um implante é algo novo, né, entre aspas, então eles ficam ainda alguns meio receosos, e aí, quando você mostra a testosterona ali, do pico dela de 1.200, 1.300, que ela faz um pico, depois ela cai, então, assim, esses pacientes ficam alegres. Mas, assim, é muito mais paciente. Hoje em dia, eu não peço mais, porque a gente tem praticado bastante, já sabe a cinética e meio que conversa com o paciente, da não necessidade de ficar colhendo esses exames. Obrigado, Rodão. Obrigado, doutor Luiz. Os pacientes ficam ansiosos, né, Lucas? E às vezes, quando você pede no final do ciclo, às vezes já não está mais tão alto assim. Ele mesmo estando se sentindo bem, ele às vezes fica um pouco ansioso com o valor do laboratorial, né? Respondendo aí, eu peço, Camilo, aí no início estava pedindo com 1 mês para ver esse valor de teste, depois no 5º mês para saber o nível final, se já está na hora da gente reimplantar ou não, e peço também desses pacientes acima de 45 PSA. Esse é um artigo aqui que tem rodado bastante, né? Principalmente as redes sociais. Utilizo bem as redes sociais aqui, e foi um estudo aí com mais de 1.100.000 implantes hormonais de testosterona e estradiol. Desses 1.100.000, 367.000 somente com testosterona, né? E a taxa, né, se pensando em câncer de próstata, né, foi igual ou menor do que aqueles pacientes da uma população geral, 0,05%. Então, assim, não difere, tá, o pellet do gel, da injetável, e essa questão testosterona, câncer de próstata, né, da pano para manga, como diz aqui na Bahia. Então, vou deixar isso para depois. Efeito adverso. Qual é o principal efeito adverso do pellet, do implante? Dor. Leve a moderada. Tá? Não é extrusão, não é hematoma, não é equimose, não é infecção. De fato, o paciente no outro dia ele vai te ligar: doutor, minha bunda está doendo. Tá? Então, é o principal efeito adverso, é a dor leve a moderada. Vamos falar um pouco sobre extrusão. Lucas, deixa eu perguntar, essa dor é 1 dia, 2 dias, 1 semana? Qual é o prazo? No máximo 48 horas. Se no primeiro dia ele fizer umas 5 vezes gelo, no segundo dia ele não sente mais nada. Isso vai muito do paciente. Eu vou falar o que eu faço no pós também aqui, que pode ser bem interessante em relação a isso. Lucas, essa dor é mais em relação ao implante ou em relação à técnica cirúrgica? A técnica cirúrgica do trocáter, que eu vou mostrar mais na frente também o tamanho dele. Então, aqui, a extrusão é menos que 3%. Lucas, pois não. Você tem muito prurido ou não? Não. Não tem. Já eu vou falar também sobre a técnica e como eu faço também. Tá? Então, assim, a extrusão acontece em menos de 3% do paciente. Eu já tive, felizmente, né? Só quem tem, quem faz, né? Com toda cirurgia. E, assim, alguns pontos importantes que
que eu quero passar aqui. Extrusão, ela pode ser aguda, tá? No período aí até de menos de um mês, já tive extrusão com 2 semanas, e ela pode ser um pouco mais tardia, já tive extrusão com 3 meses, certo? Segundo, a técnica implantada pode nos favorecer uma maior ou menor taxa de extrusão, tá certo? Eu vou falar mais na frente ali. Se esse paciente não repousar, pode aumentar o risco de extrusão. Outra coisa interessante é sobre o número de pellets que são extrusos. É muito mais comum você extruir 2 ou 3 pellets do que somente um. O que eu digo isso? Se saiu um, pode esperar que o outro vai vir também, tá certo? Então, é muito mais comum 2 ou 3 do que um, tá? Segundo, quando se perde um pellet, a gente tem que se tranquilizar que ele não vai ter nenhuma repercussão no paciente e nem o período de reimplante vai diminuir. Agora, se você tem a perda de 2 ou 3 pellets, tá? A condição do paciente clínica, ela ainda se mantém, porque a gente colocou 6 ou 7, e a depender do período também que foi extruso, com 3 meses, pode ter certeza que já absorveu bastante, tá certo? Então, assim, quando se perde 2 ou 3 pellets, tenha certeza que esse período de reimplante ele vai diminuir. Ele não vai ser mais aqueles 5 meses, tá ok? Essa segunda foto aqui já está quase cicatrizada. Isso aqui foi com 3 dias. E esse paciente mostrou essa equimose aqui, uma leve dor no primeiro dia, nada demais. Ô, Lucas. Oi. Você tem algo para trazer para a gente aqui sobre a comparação entre o risco de extrusão de implantes absorvíveis para os inabsorvíveis? Vou ficar devendo a vocês, tá? Vou ficar devendo porque ainda não é a minha prática, mas pretendo utilizar os absorvíveis. Sou meio receoso ainda por algo que você precisa colocar e retirar, tá? Então, assim, os pacientes já vai uma vez no seu consultório, ele tem que ir novamente para tirar. Tenho inúmeros pacientes que chegam para mim para fazer o absorvível e que ainda estão com os inabsorvíveis. Vou ficar devendo essa para vocês. A questão de ter que retirar, Lucas... Desculpa, Luiz, pode falar, depois eu falo. Uma outra pergunta, você está falando do implante, me veio à cabeça aqui. É feito na nádega, pacientes que andam a cavalo, que fazem ciclismo, que fazem artes marciais, judô, caem no chão, como é que é o impacto num pellet desse? Tem algum impacto? Não muda nada? Foi uma das questões levantadas anteriormente no artigo que eu mostrei, da absorção desses pacientes e a interrogação se esses pacientes, se esses pellets eram fragmentados ou não e se a liberação dele é contínua ou não. Isso, de fato, fica uma interrogação. Mas o que eu falo para esses pacientes no pós-imediato deles? 48 a 72 horas sem atividade física. Eu já tive pacientes que andam a moto também, que andam a cavalo, que 72 horas fizeram e não tiveram nenhuma alteração, nenhuma queixa, doutor Luiz. Lucas. Bom, certo. Fala, Lucas. Posso falar um pouquinho do não absorvível? Porque eu já fiz alguns, tá? Sim, pô. Acho que eu fiz alguns. Na verdade, tem 2 empresas que fazem material silástico no Brasil, que é o Meco e uma de Curitiba que chama Medless. Para homem, ainda está bem longe do não absorvível ser algo bom, tá? Eu tive 2 casos, resultados bem ruins, não sobe quase nada a testosterona. Geralmente você tem que implantar pelo menos uns 10 a 12 pellets, fica incomodando bastante. Acho que até te mandei palpável, um caso meu, né? É palpável, a gente sente ele. É palpável. O implante da Elmec, por exemplo, é de 40 miligramas, é uma dose baixa. O da Medless, ele tem um de 120, mas a taxa de liberação é bem ruim, acho que para homem ainda é o que está bem longe ainda, tá? Só para o pessoal ter uma ideia aí. Não vejo numa realidade próxima o não absorvível para homem. Para mulher tem as suas indicações, mas para homem... Acho que não sobe quase nada, sobe muito pouco. O fato de ter que retirar depois também, talvez perca a maior vantagem do pellet, que é a conveniência, né? Botar e ter que tirar de novo, tudo. E na teoria é fácil tirar. Na prática, não é assim. Tanto que o pessoal do Elcimar, quem tira, eles têm uma equipe que faz a retirada, né? Geralmente nem são os médicos que fazem.
São as enfermeiras, eu conheço São as amigas, exatamente. Bem treinadas. Assim, Exatamente. mas não é bem fácil. complexo. Não é. Não Então, é acho fácil. que para homem ainda não é a realidade. Tá só para dar uma adenda aí para o pessoal saber. Obrigado. Lucas, a Fernanda está querendo fazer uma pergunta. Fernanda, está com a mão levantada? Oi, eu tô. Quero fazer uma pergunta. É muito simples. Pode ser uma pergunta simples. Eu sou psicóloga, tenho assistido as reuniões de vocês, mas, por exemplo, essa liberação que é feita no dia, ela é feita num momento ou ela é feita ao longo do dia? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente está pensando em terapia na área de sexualidade, muitas vezes associar as técnicas que o casal precisa fazer em termos de exercícios sexuais próximo de um pico de testosterona facilita muitas vezes o prognóstico do processo de psicoterapia e da apreensão daquele novo comportamento. Por isso que eu tenho essa questão para vocês. Pertinente, Fernanda. Agora, o que eu vejo é o seguinte, quando a gente implanta, a partir do momento D0 ali, ou naquele momento, naquele minuto, já começa, de fato, a liberação, tá certo? Isso para o paciente, para esse efeito psicológico dele, pode ser muito bom também. Entretanto, como eu falei aqui mais cedo, o pico da testosterona é entre 2 e 4 semanas. Pode ter certeza que a gente vai chegar. Mas não é em termos de dias da semana, mas assim, em um dia, de manhã, de tarde, à noite. Por exemplo, quando você implanta, ele já libera um pouco de testosterona. Depois ele vai ter um momento que ele vai liberar mais, igual o pico de testosterona masculino, por exemplo, que é de manhã. Ele vai acompanhar essa questão orgânica, ou muitas vezes ele vai liberar ao longo do dia, ou ele tem um período que ele libere mais? Isso também entra naquele artigo da parte nebulosa, da coisa de qual é esse processo de liberação, se ele é gradual e se ele é semelhante diariamente. Mas, assim, pelo que eu tenho lido, a liberação, o que eles falam, assim, não falam de período, ou se costuma acompanhar essa liberação da testosterona. A gente sabe que uma vez que entra essa testo exógena na forma de pellet, a produção endógena ela é suprimida. Então, assim, eles não, em nenhum momento eu li nada a respeito, se é de manhã, de tarde, de noite, porque eles falam que é uma liberação diária, gradual, a todo momento. Ponto, entendeu? Não vi nada não sei, Cruvinel, o Rangel subiu algo a respeito em algum momento também disso, já leram? É a mesma coisa, Lucas. Parece ser uma coisa contínua, né, sem nenhum pico ao longo do dia, mas que é uma coisa que a farmacocinética ainda é uma coisa realmente, como você falou, nebulosa e tem que se estudar mais em relação a isso. Perfeito. Sobre isso, o Vitor Júlio parece que quer fazer uma pergunta também, Vitor. Na realidade, é só complementar o que o Lucas está falando aí, doutor. E, assim, tem alguns estudos, tem 2 artigos comigo que mostram com relação à liberação. Está relacionado diretamente com o fluxo sanguíneo. Quanto maior a área de capilaridade sanguínea, maior, teoricamente, é a biodisponibilidade da medicação em si na corrente sanguínea. Então, em teoria, seria isso que a Fernanda fala. Tem algum ponto específico, algum momento específico que vai subir, que vai estar mais biodisponível? Em teoria, quando o paciente estivesse em atividade física ou qualquer coisa do gênero. Porém, quanto maior a capilaridade, maior a permeabilidade sanguínea, provavelmente maior a biodisponibilidade da droga. E só levantando outro aspecto que o Dr. Luiz perguntou, com relação a outros locais, né? Outros locais de aplicação. A gente sabe que os nossos pellets de testosterona, eles têm um diâmetro um pouco maior que os outros. Possibilidade, dependendo da quantidade que você queira colocar de pellets, existem outros lugares. Tem que ser posto subcutâneo, cara interna da coxa. Já vi pessoas implantando em região suprapúbica, etc. Não tenho experiência, estou iniciando, fazendo pouco aos estudos e vendo minha prática, porém, eu já vi pessoas implantando em região, como eu falei, suprapúbica e cara interna da coxa, né? Então, assim, podem ter outras possibilidades. Da mesma forma que o Jadele, que era um anticontraceptivo, que era feito, que é até hoje feito em Dratem, que hoje que leva no diplo, não é feito na cara interna do braço. Então, assim, possibilidades temos várias, tem que ser subcutâneo, ponto. Então, aí você vai alternando de acordo com que o paciente possa te determinar de atividade física dele, né? Isso era um adendozinho.
Excelente, Júlio. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente também sobre algumas técnicas e locais para complementar isso que você falou muito bem. Em relação, continuando aqui aos efeitos adversos, falei um pouco sobre o hematólogo também, ele não sobe tanto quanto as injetáveis de curta, principalmente, né? Pelo que eu tenho lido ali, no máximo 2% do aumento desse hematócrito, é bem inferior ao que um atesto de curta, um atesto de longa também causa. Para quem nunca viu o implante de testosterona e, sei lá, pode estar estarrecido, como é que bota testosterona subcutâneo? Olha o que temos no mercado de implantes subcutâneos. Né? Passem o olho aí e pasmem. Né? Você tem HCG subcutâneo. Né? Não vi nessa tabela, mas a gente está tendo clomifeno subcutâneo. Metformina. Metformina subcutâneo. Oxandrolona, esteroide anabólico derivado da dihidrotestosterona subcutâneo. Então, assim, o que se tem feito fora, não vou opinar, enfim, é bem gritante, a gente quer oferecer uma via de reposição de testosterona, algo, né, que a gente já está massificado, que nós urologistas já sabemos, lidamos muito bem, controlamos bem PSA, controlamos bem próstata. Então, assim, nossa cabeça tem que abrir um pouco para o implante hormonal de testosterona. Olha o que é feito no hidrocortisona subcutâneo, né? NAD, IDEA, enfim. Só para ilustrar para vocês aqui. As técnicas de implantação, né? Júlio também tem feito muito aqui comigo, a gente sempre tem trocado figurinhas. Nós temos a técnica linear, né, e a técnica em V. Falar de técnica de implantação para grandes cirurgiões que nós temos aqui enfim, fica fácil mostrar para vocês, tá? Olha o tamanho da cânula, Henrique, tá? Então, essa cânula aí é a de 4,5 milímetros, tá certo? O diâmetro dela, que a gente coloca os pellets de 200. Tem cânula mais fina, de 3 milímetros, né? Utilizado muito em mulheres também, mas são as cânulas que cabe um pellet de anastrozol, um pellet de 50 miligramas de tadalafila. Essa outra imagem aqui nós temos o de 200 miligramas, olha o tamanho dele. Tá? Nós temos essa aqui de 10 miligramas, que é a do anastrozol, e de 50 miligramas, que é a da tadalafila. Essa outra aqui é a cânula que a gente usa para anestesiar. Nem todo mundo usa, só aquela agulha verde ou a própria agulha rosa é suficiente para a gente anestesiar todo o trajeto. Como o Júlio estava falando, eu não achei imagem, né? Eu faço sempre decúbito ventral em glúteo. Né, Júlio, você também tem feito dessa forma, né? Eu faço decúbito ventral em glúteo, não posicionei em outro local, eu acho mais confortável para o paciente, eu tento fazer mais ou menos ali na altura da espinha ilíaca, para que fique muito... Eu não faço lateral. E outra coisa, Lucas, o que eu tenho feito? Eu optei por não usar a cânula para anestesia. Dependendo da quantidade de pellets, eu estou usando agulha de hack. Eu uso a agulha de hack anestesia, já faço anestesia e por dentro da própria agulha verde ou algo do gênero, eu já faço a introdução. Então, eu também uso. Achei muito prático, achei fácil e acaba que você tem uma deposição ali de anestésico bem melhor, principalmente no homem, né? Que é mais... Essa face lateral da coxa eu não vejo com bons olhos, tá? E assim, faz uma extensão, uma flexão aí do quadril, você traciona um pouco a musculatura e você perde o subcutâneo, tá? Então, assim, tem paciente que pode ser avantajado, né, na questão de músculo e você não encontrar gordura aí. Então, assim, eu não vejo com bons olhos. É uma área de pouca deposição de gordura em homem. Exato. E a outra é a parede lateral do umbigo. Né? Não dá para a gente colocar 4, 6 pellets de 200 miligramas. O cara vai deitar e vai ficar... Se passar a mão, ele vai ver o pellet, vai ficar tocando. Então, mais uma vez, não vejo com bons olhos. Aqui são as ilustrações de algumas fotos de artigos. Então, ele mostrando uma incisão, né, na pele menor que 1 centímetro, tá? Incisão da epiderme, derme. A gente chega no subcutâneo, aí a gente horizontaliza, introduz no subcutâneo, a gente normalmente faz um movimento circular. Eu vou ver se eu consigo botar um vídeo aqui. E eu, particularmente, a depender do número de pellets, introduzo a cânula quase toda, porque um dos fatores que influenciam para a extrusão é o pellet estar próximo da linha
da incisão. A extrusão que eu tive foi quando eu tirei a cânula, tinha um último pellet debaixo da pele, e eu dei o ponto na pele. Eram os meus primeiros implantes, de fato, então esse pellet e outro extruiu. Então, assim, eu vou mostrar mais na frente, deixar o máximo possível longe da linha de incisão, do local de incisão. Esses são pellets de 75 miligramas, né? 3 a 8 milímetros. Né? A gente coloca todos ele dentro da cânulazinha e à medida que você vai tirando o trocáter, você vai empurrando o pellet. Para nós, urologistas, isso é muito tranquilo. Essa é a linear aqui embaixo, tá? 6 pellets aqui, subcutâneo. Então, assim, a linha... Eu utilizo a INV, que eu vou mostrar aqui para vocês, essa INV aqui. Eu faço 2 canais. Eu venho aqui, introduzo com a mesma cânula dentro, eu já faço outro canal, né? O canivete que a gente fala, técnica INV. Eu vejo uma melhora na menor risco de extrusão, porque você pode colocar também mais pellets, né? Uma vez que tem um obeso que vai receber 8 de 200, que vai receber o anastrozol, né? Um de 10, um de 5, aí são 10 pellets. Se você faz a linear, muito provável o último pellet vai estar aqui perto da linha da incisão e tem um risco grande de destruir. A diferença... Lucas, Pois não. quando você coloca anastrozol, tadalafila, você alterna texto com eles ou você põe em sequência? Não, põe o que eu Independente. coloco. Isso não vai mudar, não. Agora eu tento colocar bem enfileirado, Lucas. Tá? À medida eu coloco todos, eu vou empurrando e vou tirando, né? Empurrando e tirando. A taxa de extrusão aqui foi minimamente diferente, né? De fato, menor com a técnica INV. Porém, a técnica INV ela tem um pouco mais de hematoma pelo fato de você fazer 2 linhas, tá? Mas assim, eu gosto muito da técnica INV, eu só utilizo a técnica INV. Depois que eu comecei de fato a fazer isso, colocar o trocáter todo e fazer INV, tá? E deixar o último pellet bem longe da linha da incisão, eu não tive mais extrusão. Lucas, em relação à fibrose local, né? Não uma única aplicação, mas aquele paciente já está há algum tempo usando, já fez várias aplicações, já trocou de lado e tudo. Você tem algum paciente que já está há mais de um ano e meio usando? Tenho um paciente que já vinha usando para fins estéticos, é um cara que usava semanalmente, e de fato teve uma dificuldade, fibrose, viu? Então, você segura bem, faz a pega cutânea ali, né, que eu falo, e faz força mesmo para introduzir, tá certo? Então, assim, o que é que eu faço? Essa pega cutânea aqui, né, eu tento colocar num subcutâneo mais profundo, se isso existe, se a gente pode falar assim, obviamente evitando a musculatura, tá certo? Último pellet, no mínimo a 5 centímetros da incisão, pode ter certeza que você vai evitar um grande número de extrusões aí. Utilize sempre a técnica INV, tá? O paciente não precisa de anti-inflamatório, de analgésico, o paciente não precisa de antibiótico. Cruvinel, Rangel, vocês têm feito, têm lido algo a respeito? Pelo que eu li, não mudou, né, a incidência de extrusão naqueles que usaram antibiótico ou não. Tá? Os antibióticos, às vezes, os pellets eram embebidos em antibiótico e não mudou, tá? Para mais ou para menos. Então, hoje eu não uso antibiótico, não faço dipirona, não faço paracetamol, não faço anti-inflamatório. Eu peço e enfatizo sempre gelo. Se o cara colocar 4, 5 vezes depois do implante, no outro dia, ele vai amanhecer sem dor, certo? E aqui eu deixo no último o tadalafil, tá? Já leu alguma coisa, Cruvinel? Já leu alguma coisa, Rangel? Judes, que tem feito... Uma coisa interessante, não de ler, mas se você mesmo comentou comigo, eu achei interessante, o paciente comentou, não quero botar o implante porque eu não quero que a minha esposa me veja tomando, não quero que ela saiba. Então, uma coisa para ficar mais aí, ou que eu achei interessante, isso realmente é um bom motivo, né? Marcou isso. Exatamente, com certeza. Uma discussão que a gente fez, né, Lucas, sobre a tadalafila em específico, foi principalmente no contexto do paciente que faz uso diário, sente-se bem com a medicação, porém ele tem um efeito colateral, né? Epigastralgia, né? Principalmente a cefaleia, epigastralgia. E a gente pesquisando, de fato, ainda não encontrou nenhum estudo que faça esse comparativo da tadalafila implantável. Mas, assim,
observacional, lógico, assim, nosso N pessoal, a gente vê uma menor reclamação quanto a isso, né? Exato. E, assim, só para curiosidade, o pellet de tadalafila é de 50 miligramas. Eu normalmente uso 100 miligramas, 2 de 50, e a taxa de liberação dele é de 0,4 a 0,5 por pellet. Então, dá o quê? 1 miligrama dia, né, de tadalafila subcutâneo. Eu acho assim, uma quantidade generosa, boa, que o paciente pode se beneficiar, mas assim, eu sempre falo, seu tratamento vai ficar mais custoso. Você pode tomar oral, que é muito mais em conta. Tá? Então, assim, de fato, eu tento não colocar tadalafila no paciente, sendo que ele pode utilizar. Já é um tratamento que tem um valor elevado. Tá? Então, assim, colocar mais, forçar o paciente a utilizar, não vejo com bons olhos isso. Se ele se dá bem com o oral, que ele continue utilizando o oral ou de demanda, entendeu? Porque, assim, implante hormonal, meu ponto de vista, assim, é testosterona. A gente ficar colocando isso, aquilo, de fato, obviamente, num caso ou outro, né, com IMC maior, menor, um anastrozol, uma tadalafila, enfim, mas, assim, é eminentemente testosterona. Eu fiz em 2 pacientes só, mas foi a muito custo, muito pedido, porque eram 2 pacientes que até o Lucas fez um Doppler dele, né? Que ele tinha até Fernando entra nesse ponto, que ele tinha essa ideia que com tadalafila ia resolver. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, por que a gente não joga, vamos fazer um uso da testosterona, ver como você responde. Se você realmente perceber que não tem melhora nenhuma, a gente entra com tadalafila. Aí ele, beleza, então. Ele fez o uso da testosterona, a gente fez a implantação dele. O cara respondeu super bem, só que por muita insistência, eu falei, ó, entenda que é um custo, ele já estava tomando a tadalafila dele diária, paciente diabético, inclusive. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente faz a testosterona, qualquer coisa, a gente entra com o tadalafila. Ele falou, não, doutor, me senti bem, tive melhora na ereção, mas o tadalafila me ajuda nessa permeabilidade vascular para a minha ereção. Então, eu quero colocar e eu não quero mais tomar. Então, por opção dele, basicamente, fiz a mesma coisa. Já vinha utilizando, né? Já fiz basicamente a mesma coisa que Lucas, 100 miligramas, e hoje muito bem. Aqui, rapidinho, um vídeo, eu não sei se vocês estão... Tá aparecendo aí? Cisão da pele, né? Técnica da pega cutânea, agulha de hack. A gente bloqueia em V isso daí. Movimento circular da cânula, né? Às vezes você tem uma dificuldade ali, mas fazer uma pressão a gente consegue. Note que eu fiz de anestésico, Lucas. Só Chilo mesmo? Só Chilo. Aí eu misturo, faço aí Chilo. eu coloco bem o trocata, você vê que ele está quase todo lá dentro. Vou colocando um por um aí, já estava no final, devo ter colocado 4 aí, vou introduzindo e vou tirando. Deixo sempre no final o último, e aí é a outra linha do canivete, do V. Prontinho, aspecto final. Voltando aqui. Um minutinho só. Por fim, a gente falou muito, né? A gente ganhou aqueles 2 médicos, eu esqueci o nome agora deles, ganharam o prêmio Nobel 66, né? Por mostrar que testosterona pode causar câncer. Aí nós tivemos em 2006 ou 2008, se eu estiver errado, a teoria de saturação de Morgenthaler, né? Provando um pouco isso ao contrário, né? E a gente sempre teve esse mito sobre a testosterona. Me parece que continua o mito da testosterona e está se estendendo ao implante. Tá? Então, assim, qualquer verdade ela passa por 3 estágios: ridiculariza-se, né? Combate-se, mas no final das contas ela pode ser aceita como óbvio e evidente. Raul, gostei.
Prontinho, pessoal. Era o que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito bom. Parabéns, Lucas. O Fernando, quer fazer um comentário? Rodrigo, passar a palavra para vocês e depois fazer as perguntas para quem quiser. Eu queria parabenizar o Lucas aí, excelente aula. Parabéns aí. Debater esse tema aí que é tão atual, né? E que ainda tem bastante dúvida, bastante preconceito também, tudo. Acho que é bacana, assim. Parabéns aí, viu, Lucas, pela apresentação. Obrigado. Eu vou quase agradecer aqui também, dar boa noite, né? Que o Lucas deixou pouca coisa para a gente, mas uma das grandes vantagens desse grupo é porque a gente tem essa liberdade, né, de discutir aspectos práticos, aspectos pessoais, e eu quero abrir justamente para isso agora, perguntas aí de todos aí. Vamos fazer uma roda de discussão. Gustavo está com a língua coçando. Fala aí, Gustavo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Henrique. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lucas. Parabéns pela aula. Foi uma aula realmente bastante interessante. E assim, eu acho que esses implantes, eles têm... Eu não faço de rotina, não sei fazer, não uso de rotina, mas eu acho que realmente é um campo que precisa ser explorado e precisa ser ocupado pelo urologista, né? Na realidade, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se vocês têm esse mesmo problema também no consultório de vocês. Alguns pacientes que têm um distúrbio androgênico de envelhecimento, que tem uma testosterona baixa, que tem indicação, e que você tenta diversos métodos de reposição hormonal e sem sucesso, né? Então, aquele paciente que você faz uma testosterona de curtação, tem que ficar fazendo com muita rotina, um intervalo muito pequeno, você vai para um Nebido, e mesmo você fazendo com um intervalo menor, lá de 60, 75 dias, depois da dose de impregnação, às vezes eles não atingem um nível sérico adequado de testosterona, às vezes até acaba inibindo o eixo, acaba não fazendo um nível sérico adequado, né, e acaba não tendo um efeito terapêutico da medicação. Eu queria saber, em primeiro lugar, se vocês já viram esses pacientes. Eu tenho, acho que, pelo menos uns 3 ou 4 pacientes que estão nessa situação, que eu já tentei todos os métodos de reposição hormonal possíveis, já tentei clomifeno até melhorou a testosterona, mas não melhorou o sintoma. As testosteronas de curtação não foram legais e as de longação estão tendo dificuldade de ter um efeito terapêutico. Se vocês já tiveram esses casos, e se nesses casos o implante de testosterona de pellet pode ser alguma coisa que tenha um efeito benéfico melhor do que essas que a gente tem comercialmente à disposição. Quem fala muito sobre isso é Léo, né? Hein, Léo? Ele sempre está comentando sobre isso. Ele comentou aí também no chat, os polimorfismos, os receptores. Deixa eu ver se ele está aí. Tô aqui ouvindo aqui, parabéns aí, Lucas, pela aula. Gustavão, eu acho que esse tema aí, para mim, é o tema que mais me interessa, na verdade, hoje em dia, mais do que a gente pensar em via de administração, mais do que a gente pensar em dose, em dosagem sérica, ou qual é o marcador melhor, que tipo de exame a gente faz. Eu acho que o que a gente não sabe ainda é o tipo de paciente que responde diferente ou não, e a grande dificuldade que a gente tem é que esse paciente ele é multiproblemático, digamos assim, né? Então, se você for prestar atenção nesses pacientes que falharam, você vai achar alguma outra coisa que também poderia ser um potencial causador do hipogonadismo. Você pode achar um diabético, às vezes você não viu se está tão descompensado, você pode achar ali um sobrepeso, você pode achar alguma medicação, às vezes a gente perde aí algum sinal diferente de alguma medicação que ou a gente deixou de perguntar, ou a gente não falou. Mas, de qualquer maneira, tem alguns trabalhos que falam em up regulation e down regulation, dependendo do tipo de medicação que você faz, e isso acaba sendo mais importante até do que a própria teoria da saturação, por exemplo, do Morgenthaler. Eu li um trabalho uma vez que, às vezes, importava mais para o sintoma do paciente no final da vida o tanto de exposição de testosterona que ele estava ao longo de toda a sua vida. Então, eu vejo também que é muito
importante a gente ter essa informação, mas que a gente não vai fazer. Qual é o racional da gente ficar dosando testosterona num paciente de 30 anos que a gente não tem nenhuma queixa, e aí você vai querer saber qual que é a testosterona basal dele? Hoje a gente não tem racional para isso, mas às vezes a testosterona basal dele era 800, e aí a gente hoje aí discutindo que o pellet leva essa testosterona a 800, talvez para esse paciente fosse melhor usar pellet do que usar um nebido, que eu também confesso a vocês, eu não faço pellet, não é da minha prática. Eu escrevi aqui no chat, eu ainda preciso confiar mais na produção do pellet, eu ainda preciso confiar mais como é essa liberação, entender esses níveis hormonais a que chega o paciente. Poxa, eu faço uma nebido de longo prazo, é mais barato para o paciente, teoricamente menos efeitos de complicação local e tudo mais, e a gente tem respostas boas com testosterona de 480, testosterona de 500, ou às vezes testosterona de 350. Então, essa resposta, para mim, mais importante é entender qual é o paciente que tem essa modulação de receptor. E isso a ciência ainda não tem muita resposta. A gente já sequenciou o número de sequência CAG que tem no receptor, né? A gente começa a ver esses pacientes que têm down regulation, a gente está começando a ver tratamento de diabetes mellitus com testosterona para pacientes que são com níveis mais baixos de testosterona. Então, assim, a gente tem muito que aprender ainda, tem muito que estudar. Concordo que entender melhor essa via de administração seria interessante. Quando eu estive lá em Miami, eles faziam testopellets, né? E eles fazem esse acesso de glúteo também, essas técnicas todas de implante, V, tudo mais, e tudo certo. Aí eu pergunto para o Ramassami assim, tá bom, mas por que você põe isso daí se você também tem aqui o gel, se você também tem aqui a injeção? Aí a resposta dele foi, porque eu consigo cobrar do convênio, porque eu consigo cobrar do seguro. Então tem esse viés também, para a gente tomar um pouco de cuidado quando a gente vê isso de fora, porque tem esse viés mercadológico. Também é importante isso nos Estados Unidos, é uma questão a se pensar. Então, assim, de novo, eu ainda vejo com ressalvas. Mas nessa questão, Gustavo, eu tenho paciente também assim, e aí eu acabo tendo até que pensar numa estratégia, até de pensar para ele de fazer mudar a administração aí mesmo, e até às vezes exagerar na dose, aí para ver se o que está acontecendo em relação a fazer um up regulation de receptor. Ô, Léo, vou só acrescentar o que você está falando aí, Camilo aqui. Também tenho pego muitos pacientes assim, igual o Gustavo falou, dificílimo conduzir esse paciente. E acrescentando o que você falou, esse polimorfismo de receptor, esse paciente tem alguma coisa que faz ter esse polimorfismo. Nem que seja um estado psicológico dele, algum estilo de vida. Em geral, é mais ou menos por esse caminho aí. E é dificílimo conduzir esse paciente. Sim, sem dúvida, Camilo, sem dúvida. E a gente também tem que levar em consideração uma outra coisa que também está muito na moda, e a gente tem estudado pouco, mas é visível em diversas patologias, que é a epigenética, né? A questão toda da mudança do estilo de vida que a gente tem, questão de alimentação, né? Então, isso também é um outro fator que a gente não tem levado em consideração. Tem um trabalho de análise populacional de nível de testosterona em jovens, que é lá do grupo de Miami, de Ramassami, que eles mostraram que pacientes abaixo de 30 anos, os níveis de testosterona em geral estão caindo. E a gente está começando a fazer associação disso com estilo de vida, então também estamos fazendo associação disso com dosagem de vitamina D, a gente está fazendo associação disso com a própria obesidade. Tem grupos que referem que a testosterona não tem uma deficiência androgênica do envelhecimento propriamente dito, mas tem uma deficiência do engordecimento, digamos assim, do ganho de peso, porque muda essa questão, essa relação da massa gorda com a massa magra com o envelhecimento, e na verdade não era o envelhecimento em si, então talvez fosse essa relação massa magra, massa gorda. Então talvez a gente também tenha que rever isso, né? Então é difícil, né? É o que eu sempre falo, o pessoal fala que a testosterona cai, a produção 1% ao ano, eu não concordo. Eu acho que a pessoa engorda 1% ao ano e isso acaba diluindo a testosterona. O testículo mesmo, a massa corporal é maior, então acaba diluindo, né? Uma outra questão que uma vez eu tenho um endocrinologista aqui de Curitiba, o Emerson Marino, vocês devem conhecer, ele está lá no grupo de Daim, da Bens, e ele comentou que o que os endocrinologistas têm feito, não sei se tem algum endocrinologista aqui entre nós hoje, que a via da administração é
subcutânea é uma via que ela acaba sendo de uma administração um pouco mais, de uma absorção um pouco mais estável, né? Então, se a gente for ver a administração intramuscular, ela tende até por conta da vascularização muscular, a absorver a testosterona um pouco mais rapidamente, né? E o que eles têm feito, eles têm usado metade da dose da testosterona, ao invés de fazer intramuscular, eles fazem subcutâneo. Só que daí o que acontece? Você não pode fazer o Nebido, você vai fazer ou então o Deposteron ou o Durateston. Metade da ampola, subcutâneo, a cada 15 dias, se eu não me engano. Diz que essa é uma estratégia que eles têm usado que tem dado bons efeitos e menos picos e vales, segundo o Chyosted, né? Que não chegou ainda. Lá nos Estados Unidos, não sei se é Nantato, é a forma subcutânea lá nos Estados Unidos. Hoje meio que off-label, tem alguns pacientes que fazem uso, né, subcutâneo também para evitar aqueles picos, ao invés de você pegar os 2 ml, né, da Deposteron, você vai alternando 0,5, dia sim, dia não, a cada 3 dias, mas é meio que off-label isso daí. E tá para chegar, não sei se vai chegar, né? Não sei se você já ouviu falar, Chyosted, eu acho que é esse o nome dele, da testosterona subcutânea mesmo. É o enantato, né? Chyosted. Chyosted é enantato. É o enantato. Isso. Enantato subcutâneo. E o Natesto, né, doutor? O Natesto também, né? E o interessante do Natesto é que a premissa dele é não suprimir eixo. Não sei se que eles não desmantenham LH e FSH, seria o ideal, né, para nós urologistas. Isso é o que eles estão tentando colocar como diferencial, né? Isso Exato. é verdade ou não? Eu acho que suprime menos, né? Um pouco suprime. Parece que as curvas a longo prazo, o LH acaba caindo um pouquinho, mas ele não acaba não suprimindo 100%. 3 aplicações, porque cada um são 11 miligramas, são 3 vezes de 8 em 8 horas, né? 3 vezes ao dia você chegar a aplicar. Não sei se isso é cômodo também, não. Irritação local. No congresso, se não me engano, a última vez que era na fase de $300 por mês nos Estados Unidos, o que daria, então, para nós aqui hoje, R$1.500, R$1.600 por mês, que, a nível de Brasil, inviabiliza. Agora, Léo, uma coisa que você falou, que eu tenho falado muito aí, que é para a gente refletir mesmo. A gente só começa a dosar a testosterona do cara mais velho quando tem queixa. Então, a gente não sabe o que era para trás. Eu tenho mais e mais começando a fazer uma dosagem de testosterona quando o cara não tem queixa. Porque aí eu tenho no meu computador, eu tenho na minha basal, né? quanto que era a testosterona dele e quanto vai ser daqui 5 anos. Então, se era 400 e caiu para 200, ou se era 800 e caiu para 400, então ele pode estar uma testosterona dentro do limite da normalidade, mas que não é o condizente com a clínica dele que ele teve a vida inteira. Então, a gente tem que começar a repensar se não vale a pena a gente fazer uma testosterona basal e fazer um controle de tempos em tempos. Perfeito, Luiz. Uma cinética, perfeito. Né? Uma cinética pessoal. Tenho a mesma opinião, também tenho feito isso um pouco mais frequentemente aí para ter essa noção mesmo, justamente por pensar que isso reflete mais uma realidade individual, né? Porque é justamente isso, a gente não vê todo mundo respondendo igual, então também tenho feito isso. Isso aí é um negócio interessante, mas eu acho que precisa, assim, quando você pede o exame, você já explicar, ó, vai pedir um exame para ver a tua testosterona basal, independente do nível que venha, você não se assuste e não vai fazer nada. Porque às vezes o paciente ele pode ficar, às vezes vem uma testosterona aqui abaixo do nível de normalidade e ele se impressionar com o nível da testosterona e começar a ter sintoma e você ficar sugestionado, né? Aí o que eu falo para o paciente, isso eu não trato testosterona baixa, eu trato o sintoma da testosterona baixa. Então, eu tenho vários pacientes com testosterona baixa que não tem sintoma nenhum, não tem sentido eu dar testosterona por enquanto. Talvez, eu sempre questionei em congresso internacional também. Hoje, cada vez mais está se mostrando que a testosterona baixa aumenta a mortalidade, câncer de próstata mais agressivo. Então, será que eu tenho, se eu, daqui para frente, alguns anos, eu fico uma interrogação, quando eu não estiver aqui, vocês vão responder isso daí. Será que a gente não vai tratar preventivamente a testosterona baixa sem sintoma? Se a gente está provando que aumenta risco cardiovascular, que aumenta risco de diabetes descontrolada, então, hoje não existe essa indicação. Mas eu já questionei isso para o Morgenthaler, para o Molkira. Será que no futuro a gente não vai mudar isso daí?
interrogação. Opa. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu queria só fazer uns comentários também a respeito da fala do Gustavo. Não sei se estão me escutando. Estamos ouvindo bem, Marco. Ah, legal. Sobre a questão desses pacientes que não sobe a testosterona, eu acho, assim, particularmente, eu nunca vi. Até porque eu acho que não existe. Porque se você faz uma ampola de uma Durateston, Deposteron, e depois na outra semana você faz outra, e se você dosar, não tem esse que não vai dosar com 3 dias depois da aplicação, você vai mostrar para ele uma testosterona maior que 1000, e não tem essa que não suba. E sobre a questão dos receptores também, eu acho que nesse caso também não cabe, porque o que a gente está medindo é o nível de testosterona circulante no sangue. Então não é a absorção tecidual, que aí eu acho que caberia um pouco também dessa questão da análise dos receptores androgênicos e sequenciamento CAG, que a gente sabe que existe, se for maior que 25, aí a resposta clínica do paciente. Mas eu não sei se você já tentou fazer isso nesse paciente, fazer uma de curta e dosar 3 dias depois da injeção, que eu acho que vai dar alta. Não sei se você tentou isso aí, Gustavão. 3 dias eu não tentei, porque geralmente é assim, eu tento seguir a posologia que o laboratório coloca para a gente. Então, lá, o Nebido, então aquela dose de impregnação com 45 dias, depois de 90 e 90, e as de curta eu faço com um intervalo mínimo de 15 dias, sabe? Então, mas é isso. Então, esse paciente, o que acontece? Ele tem uma cinética, ele absorve, ele metaboliza a testosterona mais rápido do que o outro, isso aí acontece mesmo. E aí, quando você vai dosar no 14º dia, vai estar baixo. Vai estar baixo. Aí, de repente, esse paciente precisaria de um fracionamento de dose ou então de encurtar ali o tempo. Se você encurtar o tempo que você dosa a testosterona, vai subir em todos. Mas aí teria que encurtar o prazo de você fazer a dosagem. Por exemplo, a Nebido, se dosar com 30 dias, dosar com 40 dias, dosar com 20 dias. Eu acho que aí, até para ajustar a posologia, porque é muito interessante a gente ter essa coisa de, não, vai ser Nebido a cada 90 dias para todo mundo, para um cara de 2 metros que treina, é triatleta, e para outro que é um baixinho, que toma cerveja e fica na churrasqueira ali o final de semana todo. Eu, sinceramente, não é a mesma pessoa, não é a mesma espécie, né? São outras coisas totalmente diferentes. E o que eu noto também com testosterona é o consumo. Isso eu também não vi trabalho sobre isso. E eu noto que paciente que tem uma carga de exercício muito maior, eu tenho pacientes que são triatletas, tem pacientes que... hoje o esporte amador é quase profissional, né? Então os caras levam muito a sério. E esses pacientes, eles realmente, se você der um nível normal, uma dose habitual que você daria para outro que é sedentário, para ele fica baixo. Para ele fica baixo. E isso a gente acompanha com dosagem mesmo. A gente vai dosando com dosa com intervalos de tempo diferentes, a gente vai acompanhando a cinética, eu acho que de cada um. Que eu acho que não tem a ver com receptor, tem a ver com metabolismo mesmo. Agora, quanto que isso vai absorver, aí a resposta clínica do paciente que vai te falar. Olha, estou fazendo e não está com resposta clínica. Aí sim eu acho que cabe essa parte dos receptores aí. Mas eu acho, só para... Porque eu acho que eu já vi essa pergunta aí acho que umas 2, 3 vezes, e acho que nunca tive essa discussão, assim, porque é interessante, eu acho que dosar um pouquinho antes. E sobre sobre o benefício, eu acho, principal, parabenizar o Lucas aí, né? Foi bem legal a apresentação, a discussão. E assim, eu faço o implante de testosterona já faz uns 3 ou 4 anos, mas faço muito pouco. Eu acho que menos de 1% dos pacientes que eu reponho, eu coloco implante, até por conta do custo mesmo, eu apresento tudo igual, e geralmente o paciente não escolhe, eu não induzo ele a escolher, porque eu acho que ele é que tem que escolher o que é melhor para ele, dependendo da logística, do custo, de tudo. Mas uns pacientes que geralmente eu implanto é paciente que vai fazer intercâmbio, vai viajar, e às vezes tem uns pacientes de fora que vêm 2 vezes ao ano e prefere fazer tratamento no Brasil. Eu acho que para esse paciente, porque a logística de você prescrever medicação, tudo em inglês,
fazer receita para ele aplicar lá fora, ele pegar no aeroporto, não sei o quê, vai com seringa, vai com agulha, vai com gel. E isso é complicado. E aí eu tenho esses pacientes que fazem essa ponte, às vezes vai passar fora, trabalhando 3, 4 meses, 6 meses. Aí eu acho que realmente é bem interessante o implante. E, lógico, o paciente que já é acostumado com testosterona, já faz a reposição, eu acho que nunca como primeira opção, primeira via, porque até a gente não sabe o efeito colateral que ele vai ter com isso, a gente sabe que é variável. Então, eu acho que uma grande opção é para esses pacientes que viajam, né, que não vão ter a mesma logística em outros países, né? Eu acho que é interessante como uma alternativa só. Então, eram esses 2 comentários que queria fazer aí. Não sei se vocês pensam a mesma coisa. E sobre via de administração, aonde colocar, eu acho que o flanco, eu não sei se vocês colocam bastante no flanco, eu vi glúteo aí como principal, mas o flanco eu acho que é onde tem melhor resposta. Você tem geralmente ali uma cartucheira, ali um pneu que não incomoda, se for andar de cavalo, de bicicleta, de qualquer coisa, então é uma posição mais confortável a colocação no flanco. Em paciente, eu acho que seja muito percentual de gordura muito baixo, aí vai um pouco para glúteo, né? Essas são as considerações aí que eu achei que valeria a pena falar. Ok. Fernanda? Tá mudo. Eu queria fazer uma consideração, né? Na verdade, eu tenho uma pergunta e o outro eu queria fazer uma consideração. Eu acho muito importante vocês avaliarem o estado emocional dos pacientes, inclusive por conta do efeito que a testosterona tem na parte cerebral, nas diferentes técnicas e na prescrição, porque muitas vezes o estado emocional do paciente que vai favorecer a adesão e a facilidade ou a dificuldade que ele vai dar para o médico ao longo do tratamento. Em termos de pacientes que estão com uma expectativa um pouco irreal, pode ser um pouco mais difícil para vocês manusear e administrar tudo isso ao longo do tempo, né? Tanto não só a questão financeira, ou teve uma pessoa que falou, vocês falaram da questão de não querer contar para a parceira que tomava uma medicação, que isso pode acontecer, às vezes até porque a vida sexual pode não estar acontecendo com a esposa parceira e pode estar acontecendo com uma outra pessoa. Então, acho que o estado emocional e a dinâmica conjugal desses pacientes de reposição, que estão fazendo reposição, independente da técnica que vocês estão escolhendo na reposição de testosterona, é muito importante. O primeiro curso que eu assisti de testosterona foi no SBU, e foi um congresso em 2016 com o pessoal da Johns Hopkins, que veio para o Brasil. E desde lá, eu fui assistindo algumas aulas e cada vez eu aprendo um pouquinho com vocês. Cada vez mais. Eu queria saber se tem alguma situação clínica de um paciente que vocês contraindiquem direto. Né? Então, olha, esse perfil de paciente, não. Esse perfil de paciente, mesmo que eu contraindico por algumas razões, que eu acho que é muito importante a gente também saber quando não funciona. E os pacientes, às vezes, chegam questionando na psicoterapia as questões e trazendo as questões que são conversadas com o médico. Apesar da gente devolver a bola para o médico e falar, olha, essa parte não é da psicoterapia, essas dúvidas são com o médico, tem algumas coisas que chegam para a gente. Como é que vocês veem essa questão da importância desses aspectos emocionais serem discutidos nas diferentes técnicas? Olha, Fernanda, a gente tem, né, como alterações não sexuais do déficit de testosterona, justamente alterações emocionais, cognitivas, e que se misturam, né, muito com outras patologias bastante prevalentes aí nessa mesma população, né? Vou falar aqui só um exemplo, que é a depressão. Sim. E realmente, para nós, né, que temos uma formação, uma mentalidade um pouco objetiva e estamos lidando com uma população masculina, nem sempre é fácil a gente tentar justificar para esse paciente que aquele fato dele estar mais irritado, mais triste, é algo além do déficit hormonal.
Então, realmente, a gente tem, às vezes, até com o início da terapia, provar para ele, né? Isso é comum, todo mundo aqui vai saber falar várias histórias assim. O paciente mandar mensagem, entrar em contato, olha, doutor, eu tomei direitinho a injeção que você prescreveu, mas eu não senti, eu tô com os mesmos problemas. E aí, talvez, é essa hora que a gente começa a ter um pouco mais de embasamento concreto para justamente falar para ele, olha, seu problema está muito além do hormônio. Além de dizer que inúmeros, mas inúmeros, principalmente nessa época da pandemia, pelo menos no meu consultório, aumentou muito a queixa de diminuição de libido, de desejo. E você dosa a testosterona, ela está no talo, livre calculada de 10, 600 de total, ele tem cansaço, fadiga, desejo, ele está o dia inteiro dentro de casa com a parceira, você não sabe o relacionamento da parceira. Então, assim, a parte, eu digo para os meus pacientes que em torno de 60% das causas de diminuição de desejo é a nível dia a dia, estresse, parceira, falta de dinheiro, e 30% a 40% realmente é hormonal. Então, na minha prática, a diminuição de desejo é mais a nível emocional do que de diminuição de testosterona ou aumento da prolactina. Doutor Luiz, pegando esse gancho da sua prática, você vê alguma relação TRT e agressividade? Não, em níveis normais, não. Né? A gente tem sempre que o objetivo da reposição hormonal, a ISSM é um statement da ISSM, é você trazer entre 40% e 70% do limite superior. Tá? Então, se naquele kit o superior é 800, você deve manter entre 400 e 600. Então, isso aí não, porque eu estou trazendo para nível eugonádico. Agora, se eu pego em níveis altíssimos, o cara que ou ele tem algum distúrbio, ou ele tem uma testosterona de 1.500, 1.800, isso pode estar relacionado, assim como comportamento sexual alterado. Não só agressividade pessoal, mas como agressividade sexual. Né? Então, assim, agora, a nível de eugonadismo, de reposição hormonal, não. E o que você falou assim, que o Marco Túlio, se não me engano, estava falando, eu tenho pacientes com libido usando a cada 2 meses e tem a cada 5. Então, uma coisa é a farmacocinética. Então, a farmacocinética é igual para todo mundo, mas a farmacodinâmica, que é como o meu corpo vai responder àquele medicamento, é de cada um. Um remédio controla a sua pressão e não controla a minha. Então, um gel pode responder para você, como para mim não. Então, a gente tem que realmente pensar na farmacodinâmica, além da parte psicológica, que é muito importante. Uma coisa que também, esse raciocínio do Dr. Luiz, é exatamente o tempo que isso vai estar no organismo. Eu tenho uma colega minha, endocrinologista, que ela fala que às vezes o libido de alguns pacientes chega a estar no nível ótimo até 6 meses. Então a gente tem que estar dosando. Eventualmente as coisas mudam, né? A própria biologia, se o paciente passa a fazer exercício, começa a perder peso, tudo isso vai entrando na equação. A gente tem que entender a clínica do paciente para estar tomando as condutas, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente estar discutindo com o paciente. Eu, habitualmente, eu não entro, não é minha prática, eu sempre começo a tratar meus pacientes até para ver, para mim me diz muito a reserva funcional do testículo, né? Eu uso muito clomifeno, 25 miligramas, tomado à noite, diário, com um mês eu repito essas dosagens e vejo o que está acontecendo. Normalmente, esses pacientes que têm uma boa reserva testicular, e isso mostra o clomifeno com clareza, às vezes o paciente se mantém muito bem, né? Até que, se o paciente tem uma deficiência muito importante e não tem resposta, é o momento de passar a usar libido, para que deixe o paciente numa situação melhor. Porque a clínica é muito clara. Quando um paciente está abaixo, você coloca o paciente numa situação boa, o paciente fala para você os benefícios. É impressionante como isso acontece. Então, a testosterona tem uma ação
sistêmica, cerebral, muscular, etc., é extraordinário, né? E isso é importante, que a gente sabe a ação da testosterona, mas mais uma vez, o tratamento é individualizado. Você não tem como generalizar forma, quantidade, tempo, é a resposta de cada um, é a farmacodinâmica. Então, como você falou, o cara é obeso ou o cara é magrinho, então, assim, é individualizar o tratamento. A gente está falando aqui do implante, que é uma nova, eu acho que é muito interessante, que é uma, entre aspas, uma nova forma de tratamento, e que a gente vai, com o tempo, o crivo do tempo vai nos dar se a gente vai indicar mais ou menos, para quem, quando. Então, isso é uma coisa que está em evolução. Eu acho que dou parabéns a essa iniciativa aqui do Henrique, desse tema, porque é um tema em ebulição. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. O paciente que é virgem de tratamento, chega para você pela primeira vez no consultório, com queixa de hipogonadismo, clínica, característica. Você apresenta todas as formas de tratamento, todas as opções para o paciente escolher, ou você já tem a sua própria preferência que você já vai tentando induzir no paciente que ele faça? Não, Henrique, assim, eu tento evitar os injetáveis de curtação, que para mim a única vantagem delas é o preço. Fora disso, eu não vejo nenhuma vantagem. Então, eu coloco entre o gel e o injetável de longa duração, que são os que a gente tem. O oral, que a gente tem difícil absorção lipídica, então, o que acaba ficando entre, na prática hoje, estamos falando aqui do implante, mas hoje, na minha prática, ou é gel ou é de longa ação. Então, eu coloco aquilo que foi, quem foi você, o Léo, o Lucas, não sei, que me falaram, que ouviu falar o negócio do tempo de dosar com menos de... Aquela história de começar com gel para poder dosar antes e para ter o efeito, não tem muito sentido. Se eu dosasse, se eu entrasse com gel e fosse dosar testosterona daí 1 mês, 2 meses, teria sentido. Eu não faço isso. Então, assim, eu converso com o paciente e coloco os pós e contras de cada um e o paciente escolhe o que ele quer. Eu dou essa oportunidade para ele escolher. E você, Lucas? O contexto, doutor Luiz, eu acho que foi num paciente, não sei se foi vigilância ativa ou pós-operatório de radical, essa fala do senhor que me marcou bastante. Pessoal, por que não utilizar o de longa, a injeção ou o gel, se a gente só vai solicitar 4 meses, 5 meses depois disso? Isso me marcou bastante. Henrique, assim, eu como da mesma ideia de Luiz, assim, apesar de eu estar falando e fazendo implante hormonal, se você me perguntar qual é que eu mais utilizo, é a de longa. O gel, homem não tem o costume de ficar passando gel toda hora, o homem que tem criança em casa e mulher também é muito mais difícil. Então, assim, em se tratando de TRT, eu faço muito mais a teste de longa e a gente sabe que os preços caíram bastante. Hoje a gente está encontrando um Atesto, um Ormus aí, numa faixa de, não sei, 300, às vezes a gente encontra até de 200 e pouco. Então, diferente do Anebido, né, que quando só tinha ela era quase R$500. Então, hoje minha precisão maior em termos de TRT é a teste de longa, e a de curta também uso pouco, por conta, né, da frequência, por conta da dor, enfim, inúmeros fatores dos picos. Aquelas oscilações, doutor, eu tomo essa injeção, 3 dias eu tomo uma máquina, né? Ele brinca, e 10 dias depois eu tomo um gatinho, né? Eu estou miando já. Então, é uma situação realmente muito delicada isso. Ô, Fernando, seus pacientes, em termos de aderência com gel, o que você tem observado na prática? Hoje o nosso papel é esse, né? A gente não impõe, a gente oferece as opções de tratamento. Mas acaba que até a nossa posição, quando oferece, ela tende para um lado ou para um outro, né? Eu confesso que na minha prática, comparativamente aí, entre o gel e a injetável de longa duração, eu acho que a expor um pouco melhor a injetável, tá? Então, acho que isso aí conta muito, né? Inclusive, é uma discussão que a gente pode trazer aqui, né, até por futuros espaços, né? Tem colegas aí que estão advogando cada vez mais, ao invés de fazer o gel, fazer o creme, né? Que aí é mais uma formulação manipulada, tá? De alta absorção, então, é isso? Oi? De alta absorção, não é esse? Sim.
sim, é algo que vem aí também aí querendo abrir um espaço, mas que realmente tem o embasamento é pequeno, né? Se a gente procurar, eu já fui atrás e eu acho que cai muito nisso, sabe, Henrique? Eu tendo a usar mais o injetável. Ótimo. Eu Ok. tenho passado Alguém quer fazer creme, doutor observação? Henrique. Camilo. Só Vai. acrescentando o que o Cruvinel falou aí, eu tenho passado creme de uma das farmácias de manipulação. Eu sei que tem muita gente que não gosta, a gente já discutiu isso aqui, por questão de confiança. Eu tenho o feedback dos pacientes tem sido bons. Eles geralmente, eu passo creme para quem não gosta do gel, reclama que o gel fica muito colante na pele. Só para complementar o que o Cruvinel falou aí, minha experiência tem sido razoável nesse sentido. Só corroborando aí o que o Camilo falou, Camilo, eu tenho um pouco de experiência também com testosterona, com Pentravan, e a minha impressão pessoal é que a testosterona com Pentravan vai melhor do que as formulações com gel, com as formulações alcoólicas, né? Não sei se essa é a mesma impressão que você tem. Qual o termo do custo? Termo de custo? Fica mais ou menos na mesma. Vai gastar em torno de 150, 200 reais por mês. Pode ir também com você? Pode. Ótimo. Gente, então vamos finalizar. Está tarde, 10 para as 11. A apresentação mais longa que já tivemos até hoje, o maior número de participantes que já tivemos até hoje. Foi maravilhosa a noite, espetacular. Lucas, muitíssimo obrigado. Você foi perfeito, magnífico, como sempre, aliás, né? Você Obrigado. teve colocações muito, muito pertinentes, muito boas. Gravou, mestre? Gravou? Fernando, Rodrigo. Pelo amor de Deus, gravou, né, Henrique? Gravou, né? Se prepare, em breve vai estar sendo convocado novamente. Eu estou me sentindo excluído já, hein? Eu estou me sentindo excluído. As minhas duas não gravaram, pô. Vocês querendo, depois a gente pode fazer uma outra apresentação semelhante, porque tem sempre muita coisa para falar. Todo mundo gosta de expor as suas experiências, todo mundo tem resultados bons com formas diferentes de tratar, cada um da sua maneira, tudo tem vantagem e desvantagem. Então, a gente pode fazer mais para frente uma outra apresentação semelhante. Pessoal, uma ótima noite para todos. Boa noite. Um encontro maravilhoso, foi um prazer estar com todos vocês aqui. E semana que vem tem mais. Obrigado. Boa noite. Abraço. Boa noite. A aula do Camilo não grava porque é muito pesada, né? Muita informação. Eu tô me sentindo excluído, pô. Minhas aulas não gravam. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Abraço.